Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Nilana, eu sou formada em administração, tenho mestrado em administração também, e de uns 3 anos para cá eu dei uma reviravolta na minha vida e hoje trabalho com cerveja. Né? Eu fiz curso de sommelier de cerveja, curso de marketing cervejeiro, estou iniciando agora um curso de mestre em estilos, e hoje eu trabalho para uma cervejaria artesanal, que é a Sunset Brew, que fica em Tijucas, mas a gente tem um bar da cervejaria aqui em Floripa, ali em esquina com a Bocaiúva, entre a Bocaiúva e a Beira-Mar. Inclusive, estão todos convidados para lá conhecer. E também tem uma empresa com uma amiga também sommelier, que é a ICO, Trocas Gastronômicas, que é uma empresa voltada só para experiências gastronômicas, não só com cerveja, até com vinho, e muito voltado para a gastronomia, sempre trabalhando com pequenos produtores, produtores artesanais, em tudo que a gente faz. Assim, realmente a gente segue essa linha em todas as vias aí. Eu gosto de falar de cerveja para as pessoas, assim, eu adoro falar sobre esse assunto, até porque acredito que a maioria das pessoas não sabem do que a cerveja é feita. Você sabe como é que a cerveja é feita? Tem um pouco de noção? Então, na verdade, assim, para eu fazer uma cerveja, como a gente estava falando, dos ingredientes ali que a gente olha no rótulo, se vocês olham uma cerveja artesanal, ela tem que ter 4 ingredientes, que é água, malte, lúpulo e levedura. Então, para eu fabricar qualquer tipo de cerveja, qualquer estilo de cerveja, eu vou precisar desses 4 ingredientes. E cada ingrediente tem uma função importantíssima na fabricação dessa cerveja, que é o que vai trazer o resultado da minha cerveja. Também estou apanhando. Deu, foi. Então, gente, dentro desses 4 ingredientes, por exemplo, água, né, que todo mundo sabe, água. Malte, dentro do malte eu vou ter diversos tipos de malte, que é o que vai diferenciar nos estilos da minha cerveja. Então, eu vou do malte que vai lembrar um pão, um malte que vai lembrar um pouco a casca de pão, um malte que vai me lembrar mel, que vai me lembrar caramelo, que vai lembrar café, que vai lembrar um chocolate amargo. Então, eu tenho uma grande variedade de maltes, que isso vai depender do estilo que eu vou fazer a cerveja, né, que vai me trazer características de cor para a cerveja, de aroma e de sabor. E o lúpulo a mesma coisa. Então, assim, o que cada um vai fazer? O malte vai me trazer açúcar para a cerveja, o lúpulo vai me trazer o amargor e o aroma, principalmente, e a levedura é que vai transformar tudo em cerveja. Tá? Então, aqui tem um processo que vocês não vão conseguir ler aí, eu também vou resumir para vocês como é que funciona esse processo. Primeiro, eu vou pegar água e malte. Vou fazer um chá daquele malte, que é um grão, né? Então, eu vou ferver aquele malte por mais ou menos 1 hora em diversas temperaturas. E isso eu vou tirar todo o açúcar dele, que vai ser extremamente importante no final. Depois eu tiro aquele grão, fico só com o chá, bem doce, que é só a água daquele malte fervido, né? E depois vou tirar aquele grão, vou ficar só com o chá doce, e daí vem o que eu falo que é o tempero da cerveja, que é o lúpulo. O lúpulo, quanto mais eu ferver o lúpulo, mais amargor a minha cerveja vai ter. Né? E se eu coloco o lúpulo no final da fervura, vai me trazer aromas. Aromas que podem me lembrar frutas cítricas, pode ser um aroma mais floral, frutas tropicais, vai lembrar um maracujá, um pêssego. Então, tem muitas cervejas, normalmente as mais lupuladas, que eu digo são as APAs, as IPAs, né? Não sei se vocês já tomaram, já tem esse costume de tomar esse estilo de cerveja. Muita gente toma e cheira e pergunta: essa cerveja vai maracujá? Cerveja tem fruta? Então, a maioria das vezes não tem. Pode acontecer de a cervejaria querer fazer uma receita diferente, mas na maioria das vezes não tem. E todo esse aroma que a gente sente é do lúpulo, que é uma florzinha, né? Ela é uma... Não vou ter aqui a foto para mostrar, mas ela é uma florzinha que a gente usa só a lupulina, que é um pozinho de dentro, que é o que vai fazer, que é o que vai dar efeito, né? Que é o que vai dar o amargor e aroma. No Brasil, a gente não fabrica lúpulo. Quer dizer, muita gente tem produzido lúpulo, tentando produzir aqui, mas hoje a gente não tem lúpulo para cerveja ainda aqui no Brasil.
Tem muita gente tentando em vários lugares, mas não existe pesquisa ainda que diga, olha, para eu ter um lúpulo para cerveja bom, eu preciso da altitude tal, do clima tal, do solo tal. A gente ainda não tem isso. E tem gente na Bahia que está produzindo, está dando certo, tem gente no Rio Grande do Sul que está produzindo, está dando certo. Então, ainda a gente está muito em fase de testes. Então, todo lúpulo que a gente utiliza, qualquer cervejaria daqui, é lúpulo importado. E ele vem em pellet, que é um compensadinho, não vem a folha, não vem a flor, vem só aquele compensadinho para a gente poder, que é mais fácil de transportar, enfim, e também é mais fácil, é mais eficiente na hora de utilizar na receita. Então, voltando à fabricação ali, eu estou com aquele chá doce do malte, coloquei o lúpulo, né? Aí eu estou fervendo aquele chá, que é onde está me dando amargor e aroma, e até então eu não tenho cerveja. É só um chá doce e amargo, né? Aí onde vem que eu chamo daí de mestre cervejeiro, que é a levedura. O que a levedura vai fazer? Ela vai pegar todo aquele açúcar que a gente tirou lá do malte no início e vai transformar em álcool e CO2, que é a espuma, a carbonatação da cerveja, né? E esse processo, eu faço essa minha receita umas 4 horas, só que o processo da levedura consumir esse açúcar, dependendo do estilo, pode durar 1 semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, dependendo da cerveja que eu estou produzindo. Então, é um processo realmente mais demorado, né? Então, muita gente critica cervejas da Ambev, da vida, né? Primeiro, porque eles não utilizam só o malte, né? Que é o que a gente utiliza, as pessoas usam muito milho, enfim, para baratear um pouco. Não estou falando que isso vai diminuir a qualidade da cerveja. Tem muito cervejeiro artesanal que às vezes utiliza, porque quer uma cerveja mais leve, né? Porque tem o intuito de deixar uma cerveja mais leve, mas às vezes as grandes acabam utilizando mais do que deveriam e acaba deixando uma cerveja leve até demais, né? E às vezes eles aceleram esse processo para ficar pronto, da levedura ali, que a gente precisa respeitar esse tempo. Às vezes aceleram esse processo, é o que faz que às vezes a cerveja venha com alguns defeitos de aroma, sabe? Vem às vezes com cheiro de enxofre. Então isso tudo é também da questão dessa fermentação. Então é basicamente esse é o processo para ficar com a minha cerveja pronta. Água, malte, depois o lúpulo, depois a levedura e é o tempo de depois, quando ela ficar pronta, que daí vai ou para envase, de garrafa, ou vai para barril, enfim. Tá, eu não... Agora, assim, alguma dúvida, gente? Até então? Se quiserem se meter, perguntar, por favor, fiquem bem à vontade. Posso ficar aqui falando horas sobre cerveja. Aqui eu já vou falar? Que ajuda aqui? Tá. Então, na verdade, assim, harmonização, eu gosto de deixar bem claro que a harmonização é algo muito pessoal. A gente trabalha com... digamos que a gente dá uma orientação para vocês, só que não adianta eu falar que uma cerveja vai ficar boa com chocolate se vocês não gostam de chocolate, ou se vocês não gostam da cerveja que eu estou indicando. Não vai agradar o paladar de vocês e não vai ficar bom. Da mesma forma que eu posso sugerir uma harmonização para um de vocês que vocês vão provar, e aquilo vai remeter a umas férias na casa da avó em 1900, não sei quanto. Sabe quando você prova alguma coisa que lembra algum fato da tua vida, ou lembra uma comida que você comeu não sei aonde, de alguém que fez, da mãe que fez, ou uma viagem? Isso vai te emocionar. Que a pessoa do lado que vai comer e beber a mesma coisa que você não vai se emocionar, né? Porque existe essa memória afetiva. Então, a harmonização tem muito disso. Também se considera muito isso, né? E quando a gente faz uma harmonização, como orientação, a gente trabalha com 3 tipos de harmonização. Digamos que seria a harmonização por corte, que é como, por exemplo, pego um alimento bem gorduroso e vou harmonizar com uma cerveja mais alcoólica, uma cerveja que tenha bastante carbonatação. Carbonatação, quando a gente fala, é o gás da cerveja. Sabe quando você toma e começa a pinicar a língua? Essa é quando a cerveja é muito carbonatada. Então, eu vou pegar esse alimento gorduroso, vou pegar essa cerveja bem carbonatada e vou cortar essa gordura, vou limpar o meu paladar. A harmonização por semelhança, que é o outro tipo de harmonização, é quando eu pego 2 características parecidas, do alimento
e da minha bebida, né? Então, eu vou pegar... eu vou harmonizar uma salada com uma cerveja super leve, com baixo amargor, baixo teor alcoólico. Eu preciso que as duas sejam semelhantes para nenhuma matar a outra, né? E por contraste, por exemplo, pego um alimento mais salgado e vou harmonizar com uma cerveja mais maltada. Então, com esse caráter mais maltado que vai me trazer doçor. Então, eu vou harmonizar o salgado com o doce, contrastar, né? Então, é basicamente esses 3 segmentos aí que a gente vai, que a gente segue essa linha, né? Mas pessoal, né? Quer falar do chocolate? Eu falo só por cima. Só com relação ao chocolate, o chocolate também ele possui características diferentes, ele não é um chocolate para todos. Ele não se resume basicamente 85%, 70%, 75%, 55% branco. Dentro de cada um desses, tu pode pegar 2 marcas diferentes com cacaus diferentes, mesma porcentagem, eles vão ter sabores diferentes, porque eles também variam a questão da acidez, de ser frutado, às vezes. Isso é do cacau, do fruto, onde ele foi plantado. Envolve também a questão do terroir, que é todo o envolvimento do clima, terra, onde, com quem, como foi colhido e tudo mais. Então, varia isso também. Então, aqui eu fiz só uma sugestão muito básica, vai ser difícil explicar estilos para vocês sem vocês provarem, mas eu não sei se tem como disponibilizar, talvez, esse material para vocês, enfim, ou se quiserem bater foto, enfim, porque, às vezes vocês veem o estilo e podem lembrar, né? Eu vou fazer uma brincadeira em casa aí de harmonizar. Cerveja tem uma gama muito grande. Não falando, eu adoro vinho, mas a gente tende a sempre... adoro, não falando mal do vinho. Mas a gente tende a pensar em harmonização, toda a parte gastronômica, a gente pensa que só dá para harmonizar com vinho. Eu vou fazer a harmonização de queijo, é queijo com vinho. Não é só queijo com vinho, sabe? A gente, inclusive, lá na cervejaria, a gente tem feito harmonizações de queijo com cerveja direto. E a gente tem uma gama tão grande de queijos e tão grande de cervejas com características diferentes, cervejas mais alcoólicas, menos alcoólicas, mais amargas, mais adocicadas. Isso dá para brincar assim, perder horas fazendo isso, sabe? E a harmonização para o chocolate é a mesma coisa. O chocolate, por si só, ele tem essa característica de, na temperatura... Me corrija se eu estiver errado. Que o chocolate ele meio que derrete na tua boca quando ele está na temperatura ambiente. Assim, né? Ele tem uma untuosidade, né, eu acho. Ele preenche a boca. O cacau ele tem essa característica mesmo. Na degustação, inclusive, que em breve eu vou fazer esse tipo de evento de degustação do chocolate, não pode nem morder, na verdade, o chocolate quando tu está degustando. Deixa ele derreter na boca, com a própria temperatura da boca, é onde tu vai fazer ele se derreter e tu vai pegar todas as características dele. E é realmente a temperatura da nossa boca, que é por volta de 28, 30 graus, que vai derreter o chocolate. Então, aí justamente por essa característica do chocolate, só o fato de pegar uma cerveja que tem esse gás, né, essa carbonatação, ela já vai limpar o teu paladar. Qual é a ideia do limpar o paladar? Não é tu esquecer a comida, muito pelo contrário. Você vai experimentar aquele chocolate, vai limpar o seu paladar com a cerveja e vai comer o chocolate de novo, como se fosse a primeira mordida. Então, você está sempre com aquele paladar pronto, como se fosse a primeira vez que tu estivesse experimentando isso. Isso é muito legal. Ele não vai acumulando, sabe? Então, só por si só, essa característica da cerveja, de carbonatação, com o chocolate preenchendo tua boca, já é sucesso. Aqui, mais ou menos umas ideias, assim, né? Tipo um chocolate 85%, por exemplo, né? Que ele vai ser mais intenso, ele vai ter pouco doçor. Então, aqui, eu sugeri cervejas mais adocicadas, né? Que seria aquela ideia do contraste. Então, a gente pegou as cervejas belgas, né? Tipo, fazer uma Double. Uma cerveja Double, que é um estilo belga, ela lembra por si só chocolate, vai lembrar um chocolate ao leite na boca, vai lembrar um pouco de frutas secas. Então, essa mistura fica bem legal. Ela é mais alcoólica, uma cerveja mais alcoólica. Então, também tem a caso da potência, né? Você pegar um chocolate mais potente com uma cerveja mais potente. Uma Strong Dark Ale também, que também é uma cerveja mais adocicada, vai lembrar um pouco mais de frutas passas, né? Também mais alcoólica.
Uma barley wine é uma cerveja super alcoólica que vai lembrar um pouco de madeira, na pegada do vinho, assim, por isso até o nome barley wine, né? Wine do vinho, porque vai se aproximar um pouco a característica do vinho na questão daquela madeira, assim, sabe? O chocolate 60%, que seria um chocolate com mais equilíbrio, né, entre doçor, intensidade. E daí eu já sugeri uma porter, uma stout, que são cervejas com malte torrado, né, que vai lembrar um chocolate amargo, vai lembrar um café. Uma cerveja não tão alcoólicas, ela já normalmente 5% de álcool, 5,5%. Então, uma cerveja também que traz um equilíbrio de potência entre o chocolate e a cerveja. O chocolate ao leite, que é aquele mais adocicado, né, menos intenso. E daí eu já vim com uma cerveja um pouquinho mais leve. Tem a Dunkel, que é uma lager um pouco mais escura, que vai lembrar também um pouquinho de caramelo, de chocolate, só que ela tem pouca graduação alcoólica, pouco amargor. Então, uma Belgian Triple. A Triple já é uma cerveja mais alcoólica. Pode passar. Uma cerveja mais alcoólica, só que também vai lembrar mais frutas cítricas, uma cerveja bem complexa, bem legal. E o chocolate branco, né, que é o mais doce de todos eles ali, tem toque de baunilha, tem mais gordura, né? A gente sente mais gordura até na boca, inclusive, quando a gente consome, né? E a harmonização trouxe dois estilos. Tem a Berliner Weiss. A Berliner Weiss é uma cerveja que ela é uma base de trigo, só que ela é acidificada com lactobacilos. Então, é uma cerveja ácida, né? Uma acidez alta. Então, como a gente tem esse chocolate mais gorduroso, mais doce, sabe aquela sensação de dar vontade de tomar um suco de limão, alguma coisa assim, para dar uma equilibrada no doçor e também para dar uma limpada na boca? A Berliner Weiss tem uma acidez legal para caramba, então é legal também para limpar. E uma Fruitibier. Uma Fruitibier é uma cerveja mais adocicada, só que vai muita fruta. Então, tem muitas Fruitibiers de frutas vermelhas, de cereja. E daí também tem aquela combinação com chocolate branco, fica legal. Tem uma acidezinha, mas é aquela combinação do chocolate com morango, com alguma coisa assim, aquele complemento. Assim. Eu acho que a minha parte é isso. Gente, eu nunca vou acertar. Alguma dúvida, pessoal? Quanto à cerveja? Foi esclarecedor? Vou passar aqui, então, para o vinho agora. Nada contra.